A harpa silenciou. O homem, segundo o coração de Deus, o matador de gigantes, deu o seu último suspiro em um quarto frio em Jerusalém. A religião tradicional nos ensina que o rei Davi morreu em paz, passando a coroa para o seu filho Salomão, num clima de glória e bênção divina. Mas a verdade registrada nas páginas do livro de 1 Reis é digna de um thriller de terror e vingança política. Ela revela um cenário tão perturbador que os teólogos modernos preferem não examinar com atenção. O testamento final de Davi não foi apenas uma série de bênçãos espirituais e conselhos piedosos para o seu sucessor. Foi, em essência, uma lista de execuções. Uma lista meticulosamente planejada, cuidadosamente memorizada e executada com precisão cirúrgica nos instantes seguintes ao último batimento do coração do grande rei. No exato minuto em que Davi expirou, nos portões do Palácio Real, uma transformação ocorreu. Os portões se trancaram. As guardas se mobilizaram. E aquilo que havia sido sussurrado nas sombras das cortes palacianas por meses, anos, talvez, finalmente eclodiu à luz do dia. Um banho de sangue sem precedentes começou. A transição de poder não foi feita com orações solenes ou cerimônias de ungimento religioso, embora houvesse ambas. Ela foi feita com espadas, com a execução metódica daqueles que representavam ameaças ao novo regime, com o apagamento de rivais, conspiradores e inimigos políticos que haviam cometido o crime imperdoável de se colocarem no caminho da vontade de Davi. Hoje, neste documentário, você vai descobrir as verdades aterradoras e sangrentas que aconteceram instantaneamente após a morte do maior rei de Israel. Você vai entender que o texto bíblico, frequentemente lido em igrejas com tons de reverência e paz, é na verdade um relato de conspiração premeditada, assassinato político e purga de rivais. Você vai ver como a sucessão de poder em Israel não foi diferente dos palácios de Roma, dos tronos de Bizâncio ou das cortes de qualquer império que já existiu neste planeta. Acima de tudo, você vai compreender como um homem que foi descrito como segundo o coração de Deus, um salmista, um poeta, um guerreiro ungido pelo próprio Yahweh, terminou seus dias não com perdão e redenção, mas com rancor, planejamento de morte e a transmissão de um legado de sangue para a próxima geração. Imaginemos a cena. Estamos em Jerusalém, a capital que Davi conquistou e transformou em centro do poder israelita. O tempo é incerto. Poderia ser a primavera, quando a brisa vinha do Vale do Cedron, ou o inverno, quando as noites em Jerusalém, mesmo a 800 metros de altitude, tornam-se brutalmente frias. Não importa, porque dentro do Palácio Real, em um dos quartos do interior do complexo monárquico, um homem de aproximadamente 70 anos de idade jazia em sua cama, tremendo de frio. Este homem havia matado um gigante com uma pedra. Havia conquistado cidades fortificadas com estratégia e coragem. Havia reunido um império que se estendia desde as fronteiras egípcias até a região da Síria. Havia escrito salmos que seriam memorizados por bilhões de pessoas ao longo de 2.800 anos. Mas agora, no final de sua vida, Davi tinha um problema tão simples e tão devastador que resume a fragilidade universal de toda a carne humana. Ele não conseguia se aquecer. O texto bíblico de 1 Reis 1:1-4 oferece-nos uma descrição assustadoramente prosaica desta cena final. Sendo o rei Davi já velho e avançado em idade, cobriam-no de roupas, porém não se aquecia. Disseram-lhe, pois, os seus servos: procure-se uma moça virgem para o rei, meu senhor, que fique na presença do rei e lhe aquente. Ela se deitará ao lado do rei, meu senhor, e o aquentará. Procuraram, pois, uma moça formosa em todo o território de Israel e acharam Abissag, sunamita, e a trouxeram ao rei. A moça era formosa em extremo e cuidava do rei e o servia.
porém o rei não teve relações com ela. Pausemos aqui para compreender a dimensão política desta escolha aparentemente trivial. Abissag da Sunem era mais do que uma mulher bonita trazida ao palácio real para aquentar os ossos de um homem idoso. Ela era, em termos políticos, uma propriedade real. Qualquer mulher que dormisse na cama do rei, que o tocasse e compartilhasse seu dormitório, adquiria um status específico no mundo político israelita, e este status seria crucial, de forma letal, nos dias que se seguiriam. Enquanto Davi tremia sob mantas e na presença de Abissag, enquanto seus olhos envelhecidos provavelmente focavam frequentemente na escuridão acima de sua cabeça, enquanto o silêncio do palácio noturno se tornava cada vez mais aterrador conforme seus dias diminuíam, algo igualmente nefasto estava acontecendo nos corredores externos. A corte estava se dividindo. Havia boatos sobre quem sucederia Davi. O rei havia tido vários filhos. A questão da sucessão, uma questão que havia levado à morte de inúmeros jovens príncipes nas histórias anteriores de Davi, estava novamente acesa. E desta vez, ela queimava com uma intensidade diferente. Porque Davi não havia nomeado claramente quem seria seu sucessor. Ou pelo menos, a maioria da corte não tinha recebido essa mensagem com clareza. Um desses filhos, Adonias, havia cometido um erro estratégico que se revelaria fatal. Adonias era o filho mais velho de Davi que ainda estava vivo. Seu irmão mais velho, Amnon, havia sido morto por Absalão anos antes em uma vingança privada. Absalão, por sua vez, havia se rebelado contra o pai, havia declarado-se rei e havia sido morto na floresta de Efraim quando sua cabeça ficou presa em um galho de carvalho enquanto ele fugia a cavalo. Outros filhos haviam morrido também, ao longo dos tumultuosos anos de reinado de Davi. Mas Adonias ainda estava vivo. E Adonias, vendo seu pai envelhecer, vendo que a morte estava se aproximando como um ladrão na noite, decidiu agir. Ele se preparou, literalmente. O texto nos diz em 1 Reis 1:5 que Adonias, filho de Agite, exaltava-se dizendo: "Eu hei de ser rei." Não era uma aspiração privada, era uma declaração pública, era uma reivindicação de trono enquanto o rei ainda respirava. Adonias começou a se cercar de apoiadores. O texto menciona especificamente dois: Joabe, o comandante do exército, um homem que havia servido Davi por décadas e que possuía influência sobre as tropas, e Abiatar, o sacerdote. Estes eram não apoiadores menores. Eram os pilares da estrutura de poder israelita. Joabe controlava a máquina militar. Abiatar controlava a legitimidade religiosa. Se você conseguisse o apoio deles, você tinha uma reivindicação crível ao trono. E isso é precisamente o que Adonias estava tentando fazer. Enquanto Davi, ainda vivo, tremia sob mantas no palácio, Adonias estava celebrando, já se comportando como rei. O texto diz: "Então Adonias sacrificou ovelhas e vacas e animais cevados junto à pedra de Zohelet, que está perto de En-Rogel, e convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os oficiais de Judá." 1 Reis, Atos 1:9. Isto não era um jantar privado. Era uma coroação antecipada. Era uma afirmação pública, performática, de que Adonias já havia assumido o controle. O cheiro de traição estava no ar de Jerusalém. Não era um cheiro metafórico. Era o aroma literal das festas que queimavam oferendas enquanto o rei jazia morrendo. Mas havia um problema na conspiração de Adonias. Um problema que ele havia negligenciado ou subestimado. E este problema teria consequências letais. Salomão, o filho mais jovem de Davi, nascido de Batseba, a mulher por quem Davi havia cometido adultério, por quem havia planejado um assassinato, por cuja culpa havia sofrido a morte de seu primeiro filho, Salomão havia sido escolhido. Não publicamente, talvez. Não com uma cerimônia formal e clara.
mas havia sido escolhido. E as pessoas que importavam sabiam disso. Natã, o profeta, sabia. Batseba, a mãe de Salomão, sabia. E, crucialmente, Zadok, o outro sacerdote, o rival de Abiatar na hierarquia religiosa, sabia. Havia também Benaia, o comandante da guarda pessoal do rei, aquele que controlava os mercenários estrangeiros que eram fiéis pessoalmente a Davi, não à estrutura política maior. Quando Natã, o profeta, ouviu sobre a festa de Adonias, sobre o sacrifício na pedra de Zohelet, sobre a celebração antecipada de um novo reinado, ele não hesitou. Correu até o palácio. Encontrou Batseba, a mãe de Salomão, e lhe disse, ou relembrou, que Adonias estava tentando usurpar o trono, que Salomão estava em perigo. Batseba fez o que faria qualquer mãe cujo filho estava em perigo de morte. Ela foi até Davi, e ela mentiu. Não, talvez não tenha sido uma mentira completa, mas foi uma meia-verdade estratégica. Ela disse ao rei moribundo que Adonias havia se tornado rei enquanto Davi ainda vivia, que Adonias havia convocado todos os filhos do rei, todos os oficiais, e havia feito sacrifícios, e que ninguém lhe havia perguntado sobre a vontade de Davi. A implicação era clara. Adonias havia agido sem a aprovação do rei. Adonias era um traidor. Davi, ainda que envelhecido e próximo da morte, ainda que reduzido a um corpo que não conseguia se aquecer sozinho, ainda possuía a mente de um estrategista. Ele compreendeu imediatamente o que estava acontecendo. Compreendeu que este era um momento de poder ou morte, que se Adonias conseguisse consolidar seu apoio, Salomão poderia ser executado, que o novo reinado poderia começar com um banho de sangue que o próprio Davi não havia autorizando. E assim, em seu leito de morte, o rei Davi agiu. Davi convocou Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, o comandante da guarda pessoal. E ele lhes deu uma ordem que mudaria para sempre a natureza de seu legado espiritual. Uma ordem que transformaria a imagem de um homem segundo o coração de Deus em algo muito mais complexo, muito mais sombrio, muito mais humano. Ele ordenou que Salomão fosse ungido como rei, imediatamente, não depois de sua morte, não em uma cerimônia solene alguns dias após o funeral. Agora, enquanto Davi ainda vivia, enquanto Davi ainda respirava, para que não houvesse ambiguidade, para que não houvesse dúvida, para que Adonias compreendesse, no instante em que ouvisse os gritos das pessoas nas ruas, que seu tempo havia terminado. A narrativa de 1 Reis 1, 32-40 captura a velocidade e a eficiência desta ação. Davi diz a seus oficiais: Tomai convosco aos servos de vosso senhor, e fazei que Salomão, meu filho, monte no meu mulo, e o levai a Giom. E ungam-no ali Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, por rei sobre Israel. E tocai a trombeta, e dizei: Viva o rei Salomão! Note o detalhe. Davi faz Salomão montar no mulo real de Davi. Isto não era um detalhe trivial. O mulo real era um símbolo vívido do poder monárquico. Se você montava o mulo do rei, você era o rei. As pessoas compreendiam isto instintivamente. Não havia ambiguidade. E quando Salomão foi levado para Giom, quando a água sagrada foi derramada sobre sua cabeça por Zadok, quando Natã o proclamou, quando Benaia e sua guarda pessoal o cercaram, quando as trombetas soaram nas ruas de Jerusalém, naquele momento, a conspiração de Adonias desmoronou. O texto diz: E ouviu-o Adonias e todos os convidados que com ele estavam quando acabavam de comer. E ouvindo Joabe o som da trombeta, disse: Por que é esse alvoroço da cidade? 1 Reis 1:41. Aquela trombeta, aquele som que ressurgiu nas ruas de Jerusalém. Aquele som que significava que um novo rei havia sido ungido. Aquele som foi uma sentença de morte para as ambições de Adonias. Mas a dramatização do conflito político entre Adonias e Salomão, embora importante para compreender o contexto,
é apenas o prelúdio. É apenas a primeira onda de violência que estava por vir. Porque enquanto Adonias estava sendo derrotado politicamente, enquanto o novo regime de Salomão se consolidava, Davi estava em seu leito de morte, finalizando um documento muito mais sombrio. 1 Reis 2, 1, 9 contém aquilo que os historiadores chamam frequentemente de o testamento político de Davi. Mas esta é uma descrição inadequada. Isto não é um testamento comum. Isto não é um pai idoso oferecendo conselho piedoso a seu filho. Isto é um homem que está prestes a abandonar o poder, consciente de seus inimigos, consciente dos que o traíram, consciente dos que o ameaçam, e determinado a eliminar estas ameaças através das mãos de seu sucessor. Imagine a cena. Davi está se aproximando do fim. Os médicos provavelmente haviam dito-lhe que ele tinha dias, talvez horas. A respiração estava se tornando trabalhosa. O corpo estava esfriando. E assim, ele chamou seu filho Salomão e disse aquelas palavras que abrem o 2º capítulo de 1 Reis. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Sê, pois, forte e mostra-te homem. Guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, andando nos seus caminhos e observando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e aonde quer que te voltares. Até aqui é conselho piedoso. É um pai religioso falando a um filho sobre a importância de manter os mandamentos de Deus. É o tipo de conselho que seria lido de púlpitos durante séculos, citado em sermões sobre a importância da obediência. Mas então, Davi continua. E o tom muda. A piedade permanece, mas agora ela é embrulhada em algo muito mais escuro. Bem sabes também o que me fez Joabe, filho de Zeruia, o que fez aos 2 capitães dos exércitos de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, pois os matou, derramando em tempo de paz o sangue de guerra e pondo o sangue inocente no cinto que trazia na cintura e nas alpercatas que calçava. Faze, pois, conforme tua sabedoria. Porém não deixes descer em paz os seus cabelos brancos para a sepultura. Pausemos. Deixe-me repetir isto. Davi, um homem que estava prestes a morrer, que havia redigido salmos sobre misericórdia, que havia suplicado por perdão após seus pecados, que havia escrito sobre a bondade de Deus, este homem estava agora ordenando a execução de um de seus mais leais servos, Joabe. Joabe tinha sido o general do exército de Davi. Joabe havia conquistado cidades com ele. Joabe havia derramado sangue pelos interesses de Davi durante décadas. Joabe havia sido tão leal que quando Absalão, o próprio filho de Davi, se rebelou e foi morto, foi Joabe quem matou Absalão. Foi Joabe quem fez o trabalho sujo que era necessário para manter a coroa de Davi segura. Mas Joabe havia cometido um crime imperdoável. Ele havia apoiado Adonias. Ele havia se colocado no lado errado. E por este crime de lealdade mal colocada, Joabe havia se tornado um homem marcado para a morte. E então Davi continua, e menciona outro nome, também com Simei, filho de Gera, benjamita, de Bahurim, que me amaldiçoou com maldição grave, no dia em que eu ia para Maanaim. Porém desceu ao meu encontro ao Jordão, e eu lhe jurei pelo Senhor, dizendo, não te farei morrer à espada. Porém agora não o deixes impune, porque tu és um homem sábio, e saberás como hás de proceder com ele. Mas faze descer os seus cabelos brancos com sangue para a sepultura. Simei, um benjamita, um parente da família de Saul, o rei anterior, que havia sido derrubado por Davi. Simei havia amaldiçoado Davi durante o tempo em que Davi havia fugido de Absalão. E embora Davi, no calor do momento, tivesse jurado não matar Simei, Davi agora, no leito de morte, estava instruindo Salomão a executar essa promessa com uma técnica específica e aterradora.
deixá-lo descer para a sepultura com sangue, com seus cabelos brancos ainda manchados pelo homicídio. Isto é, em essência, uma lista de morte. Uma lista que havia sido memorizada, que havia sido planejada, que havia estado no coração de Davi durante seus últimos dias. E agora, com suas últimas palavras, Davi estava a transmitindo para seu filho. Ele estava dizendo: você deve executar estas pessoas. Você deve fazer isto para consolidar seu poder. Você deve fazer isto para garantir que o reino permaneça seguro nas mãos de nossa dinastia. E o mais perturbador é este: nada disto era explicitamente contraditório com a lei de Deus no entendimento de Davi. Joabe havia derramado sangue inocente. Ele havia matado Abner e Amasa em tempo de paz, traindo-os através de falsas promessas. Isto era assassinato. Isto era crime. E na lei israelita, o sangue derramado deveria ser vingado. Davi não estava pedindo que Salomão matasse inocentes. Davi estava pedindo que Salomão executasse a lei sobre aqueles que haviam transgredido. Mas havia um problema. Um problema que a maioria dos comentadores bíblicos permanece em silêncio sobre. Davi estava usando a religião para legitimar a sua vingança política. Isto é, Davi estava embrulhando sua necessidade de eliminar rivais e ameaças potenciais em uma linguagem que soava como obediência à lei. Ele estava transmitindo para seu filho não apenas um reino, mas um método. O método de usar a religião, a lei, a vontade de Deus, como cobertura para atos que eram fundamentalmente políticos. E assim, naquele quarto frio em Jerusalém, nos últimos momentos antes de Davi expirar, uma verdade profunda e perturbadora foi estabelecida. O poder político e a autoridade religiosa neste reino seriam entrelaçados de forma inextricável. E aqueles que controlassem o discurso religioso poderiam, essencialmente, executar qualquer um que desejassem, contanto que conseguissem enquadrar a execução como obediência a Deus. Mas Davi não teve tempo de se aprofundar nesta questão. O texto nos diz simplesmente: e Davi dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. 1 Reis 2:10. A harpa havia silenciado. O coração de um guerreiro havia parado de bater. E naquele exato instante, no palácio de Jerusalém, aquilo que havia sido sussurrado, planejado e memorizado como testamento, começou a ser executado com precisão letal. Adonias percebeu que havia perdido. Isto estava claro. Seu irmão mais jovem tinha sido ungido como rei enquanto Davi ainda vivia. Seu apoio, Joabe e Abiatar, havia sido ofuscado pelo apoio mais poderoso de Zadok, Natã e Benaia. O novo regime estava consolidado. A trombeta havia soado, e Adonias, que havia se imaginado celebrando sua coroação, agora se imaginava em uma cela de prisão, ou pior. E assim, Adonias fez a única coisa que uma pessoa em sua posição poderia fazer. Ele apelou à piedade, ou mais precisamente, ele apelou àquilo que ele esperava fosse a compaixão de Salomão. Ele correu para o altar do Senhor. Na antiguidade, o altar era um refúgio. Se você conseguisse alcançar o altar e agarrá-lo, havia uma proteção legal e religiosa. Os laços do altar eram sagrados. Matar alguém enquanto ele agarrava os chifres do altar era um ato de profanação. Davi mesmo havia respeitado este princípio. E assim, Adonias se agarrou ao altar e enviou uma mensagem a Salomão: jure-me que não matarás a teu servo com a espada. 1 Reis 1:51. Isto era um apelo direto. Era Adonias dizendo: eu estou invocando a proteção sagrada. Eu estou me colocando sob a proteção de Deus. Não ouse tocar em mim. Salomão respondeu de uma forma que soava magnânima, que soava como benevolência real. Ele disse: se ele se portará como um homem de bem, nenhum fio de seu cabelo cairá à terra. Porém, se for achado culpado de maldade, morrerá. 1 Reis 1:52.
Era uma resposta que parecia misericordiosa. Era uma resposta que respeitava a lei antiga sobre asilo no altar. Era uma resposta que poderia ser interpretada como a clemência de um rei jovem em relação a seu irmão mais velho. Mas era uma resposta que continha uma ameaça velada. Era uma resposta que dizia: fico observando você. E se você fizer qualquer coisa que eu considere como maldade, você morrerá. Adonias foi liberado. Ele deixou o altar. Ele voltou para sua casa, provavelmente em alerta constante, provavelmente compreendendo que vivia à mercê da vontade de seu irmão mais jovem. E durante um tempo, ele foi cuidadoso. Ele não fez nada. Ele permaneceu quieto. Ele provavelmente rezou, ou meditou, ou tentou compreender como havia perdido tudo tão rapidamente. Mas então, em algum momento após a morte de Davi e após a consolidação inicial do poder de Salomão, Adonias cometeu um erro que revelaria que ele ainda não havia abandonado suas ambições. Um erro que seria fatal. Adonias aproximou-se de Batseba, a mãe de Salomão, e ele lhe fez um pedido. Não sei que se recusa o teu rosto ao meu, mas peço-te que fales ao rei Salomão, pois ele te ouvirá, para que me dê Abisag, sunamita, por mulher. 1 Reis 2:17. Pausemos. Para compreender o que Adonias estava tentando fazer, é necessário compreender o código político do Antigo Oriente Próximo. Abisag, a mulher que havia sido trazida ao palácio para aquecer os ossos de Davi em seus últimos dias. A mulher que havia dormido no quarto de Davi. A mulher que havia adquirido um status específico ao estar na cama do rei, ao tocá-lo, ao estar associada ao poder monárquico. Quando um rei morria, as mulheres do harém real frequentemente se tornavam propriedade do novo rei. Elas eram consideradas pertences do reino, símbolos do poder que havia sido herdado. Elas não eram liberadas simplesmente para se casarem com quem quisessem. E isto é onde Adonias cometera seu erro. Ao pedir Abisag, Adonias estava dizendo, através da linguagem política do harém antigo: eu reclamo direitos sobre o poder que Davi deixou para trás. Eu reclamo uma parte da herança que deveria ter sido minha. E se eu consigo casar com a mulher que dormiu na cama do rei, eu posso reivindicar que parte de sua autoridade me pertence. Não era simplesmente um pedido de casamento. Era uma reivindicação política. Era Adonias, ainda não derrotado internamente, ainda não disposto a aceitar completamente sua perda, tentando manter viva a possibilidade de poder. Batseba ouviu o pedido, e ela fez o que qualquer mãe protetora faria com um filho cujos direitos à herança estavam sendo ameaçados. Ela decidiu levar o pedido ao próprio rei. Ela entrou na presença de Salomão, e ela disse, 1 Reis 2:17-20. Peço uma pequena graça de ti, não me nega. E Salomão disse, pede minha mãe, pois não te negarei. E ela disse, dá a Abisag, sunamita, por mulher a teu irmão Adonias. Batseba havia caído em uma armadilha. Ou talvez ela o tivesse compreendido perfeitamente e estava apenas servindo aos seus próprios interesses. Mas o resultado foi o mesmo. Ela havia colocado Salomão em uma posição impossível. Salomão era um rei jovem. Sua autoridade ainda estava sendo consolidada. E agora sua mãe, a rainha-mãe, uma mulher que havia exercido influência considerável sobre ele, que havia o ungido em primeiro lugar, estava pedindo que ele concedesse ao irmão rival acesso ao símbolo do poder real que Davi havia deixado para trás. E Salomão compreendeu exatamente o que isto significava. O texto nos diz, então o rei Salomão respondeu à sua mãe, dizendo, por que pedes Abisag, sunamita, para Adonias? Pede também o reino para ele, pois é meu irmão mais velho. E tem consigo Abiatar, o sacerdote, e Joabe, filho de Zeruia. 1 Reis 2:22. Isto era uma percepção política brilhante e aterradora. Salomão estava dizendo, você não compreende?
Se eu der Abissag a Adonias, ele estará usando-a como um símbolo de sua legitimidade. Ele estará dizendo que tem direitos sobre o trono. E se ele conseguir consolidar apoio em torno desta reivindicação, especialmente se Joabe e Abiatar decidissem apoiá-lo novamente, então meu reinado poderia ser ameaçado. Salomão havia percebido que Adonias, mesmo em derrota, permanecia uma ameaça. E esta ameaça não poderia ser ignorada. Não poderia ser deixada de lado, esperando que Adonias simplesmente aceitasse sua posição. Porque Adonias havia demonstrado, através deste pedido, que ele ainda alimentava ambições. E então, naquele momento, Salomão tomou uma decisão. Uma decisão que seria executada instantaneamente. Uma decisão que marcaria o começo de seu reinado, não com misericórdia, mas com sangue. Ele convocou Benaia, seu general de confiança, e ele deu uma ordem. Agora, pois, pela vida do Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, que a Adonias lhe acontecerá morte. Salomão, pois, mandou Benaia, filho de Joiada, o qual feriu a Adonias e morreu. 1 Reis 2, 24, 25. Isto é, Salomão ordena a execução de seu próprio irmão. Não há julgamento, não há processo, não há discussão. Adonias simplesmente é levado por Benaia, que havia sido o soldado favorito de Davi, e é morto. O trono de sabedoria havia sido inaugurado com o sangue do próprio irmão. E isto marca um ponto de virada crucial na narrativa. Porque agora o precedente havia sido estabelecido. Agora, Salomão havia demonstrado que estava disposto a executar aqueles que representavam uma ameaça ao seu poder. Agora, o Palácio de Jerusalém compreendia que o novo rei não era meramente um homem de paz, mas também um homem de violência, quando isso era necessário. E os outros nomes daquela lista de Davi, Joabe e Simei, agora sabiam que seus dias também estavam contados. Joabe sabia. Ele sabia quando viu Adonias ser morto. Ele sabia quando ouviu que Benaia havia executado a ordem do novo rei com precisão letal. E ele compreendeu, naquele momento exato, que seu nome estava na lista, que seus dias haviam sido contados, que a velha máxima que ele próprio havia usado tantas vezes, aquela segundo a qual o poder não perdoa fraqueza e que a política é guerra por outros meios, estava agora sendo voltada contra ele. Joabe havia sido o braço militar de Davi. Ele havia sido mais do que um general. Ele havia sido a encarnação da vontade de Davi em forma de violência. Durante décadas, enquanto Davi compunha salmos e engravidava rainhas, Joabe fazia o trabalho que ninguém mais estava disposto a fazer. Ele conquistava cidades, ele perseguia inimigos, ele executava rivais políticos. Ele havia sido o soldado perfeito para um rei que precisava ser tanto um poeta quanto um guerreiro. Mas agora, Davi estava morto. E o novo rei, um homem que Joabe havia subestimado, que havia visto como fraco, como apenas o filho mais jovem de uma segunda esposa, havia tomado o poder. E o novo rei estava limpando a casa. Joabe percebeu que ele não tinha tempo para argumentos, que ele não tinha tempo para racionalizações, que ele estava sendo caçado, como um animal que havia sido marcado para a morte. E assim, ele fez a única coisa que um homem nesta posição poderia fazer. Ele fugiu, mas não fugiu para a fuga convencional. Não correu para as montanhas ou para o deserto. Joabe, apesar de todos os seus pecados, apesar de sua violência, apesar de sua frieza política, era ainda um homem que compreendia o poder do símbolo religioso. E assim, ele correu para o tabernáculo. O tabernáculo era o lugar sagrado de Israel. Era o santuário onde a Arca da Aliança era guardada. Era o lugar onde o próprio Deus era considerado como presente entre o povo. E dentro do tabernáculo havia um objeto muito específico: o altar do incenso. E anexado ao altar havia estruturas que eram chamadas de chifres. Estes chifres não eram decorativos.
Eles eram funcionais, mas também profundamente simbólicos. De acordo com a lei antiga de Israel, qualquer pessoa que se agarrasse aos chifres do altar estava invocando proteção divina. Estava dizendo: eu me coloco sob a proteção de Deus. Qualquer pessoa que me tocar estará profanando o santuário. Qualquer pessoa que me matar cometerá um crime não apenas contra mim, mas contra o próprio Senhor. Era um princípio tão fundamental, tão enraizado na lei israelita, que até mesmo Davi havia respeitado. Quando Adonias se agarrara aos chifres do altar, Salomão havia permitido que ele saísse vivo. A lei era clara. O asilo no altar era sagrado. E assim Joabe correu. Entrou no tabernáculo, passou pelos véus sagrados e, em desespero, em terror, em uma tentativa final de preservar sua vida, ele se agarrou aos chifres do altar. Ele havia matado em tempo de paz, fingindo paz enquanto planejava a morte. Havia derramado sangue inocente e havia coberto seu crime com a lealdade ao rei. Mas agora, aquele mesmo rei estava morto. E o novo rei tinha uma visão muito clara sobre quem precisava ser eliminado para consolidar o poder. Benaia chegou ao tabernáculo. Ele viu Joabe agarrado aos chifres do altar. E ele compreendeu a dimensão do dilema que estava enfrentando. Porque matar Joabe ali seria violar um princípio sagrado. Seria manchando a casa de Deus com sangue cometido em violação da lei sagrada. Benaia voltou-se para Salomão. E ele perguntou, essencialmente: o que devo fazer? O homem está no asilo sagrado. E Salomão respondeu com uma ordem que mudaria para sempre a relação entre o poder político e a autoridade religiosa em Israel. Uma ordem que revelaria que o novo rei não estava disposto a deixar a religião ficar em seu caminho. Uma ordem que seria recordada, sussurrada e temida pelos séculos que se seguiriam. Faze como ele disse, fere-o e o sepulta, e livra a minha casa e a casa de meu pai, do sangue que Joabe derramou sem causa. E o Senhor tornará o seu sangue sobre a sua cabeça, visto que feriu a 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, não sabendo meu pai Davi. A Abner, pois, filho de Ner, capitão do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jeter, capitão do exército de Judá. 1 Reis 2, 31, 32. Salomão estava fazendo algo extraordinário. Ele estava dizendo que o asilo religioso, a proteção sagrada do santuário, não era absoluto, que havia exceções, que se um homem havia cometido crimes suficientemente graves, se havia derramado sangue suficientemente inocente, então até mesmo os chifres do altar não poderiam salvá-lo. E assim, Benaia entrou no tabernáculo, provavelmente com horror, provavelmente com um senso de que algo sagrado estava sendo violado. Mas ele entrou, e ele matou Joabe. Bem ali, com as mãos agarradas aos chifres do altar, com a arca da aliança vista através dos véus, com o próprio símbolo de Deus testemunhando, Joabe foi executado. Imagine o horror espiritual disso. Imagine os sacerdotes quando viram aquilo. Imagine Zadok, o sumo sacerdote, o homem que havia ungido Salomão, vendo o sangue do maior general de Israel ser derramado dentro do santuário. Imagine o peso da profanação, porque isto era profanação. Isto era uma violação do princípio sagrado que havia protegido a vida espiritual de Israel. Mas isto também era política. Isto era Salomão dizendo ao povo: ninguém está além de meu alcance, ninguém está acima de minha vontade. Nem mesmo o asilo sagrado pode protegê-lo. Se você representar uma ameaça a meu poder, você será eliminado. Onde quer que esteja, não importa quão sagrado o lugar possa ser. E o texto nos diz, com uma frieza que é quase assustadora: assim Salomão sentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino estava bem firme. 1 Reis 2, 12. O reino estava bem firme, isto é, o reino estava seguro. A ameaça havia sido eliminada.
A consolidação de poder estava completa. O preço, é claro, havia sido a profanação do santuário de Deus. Mas isto era um preço que Salomão estava disposto a pagar. Se Joabe havia aprendido que nem mesmo o asilo sagrado poderia salvá-lo, Abiatar aprendeu uma lição igualmente aterradora: que estar próximo ao poder era estar próximo à morte, que uma decisão política errada, um lapso de julgamento, uma aposta fracassada no cavalo errado, poderia custar tudo. Abiatar era um sacerdote antigo. Ele havia vivido através de eras. Ele havia servido Saul, o primeiro rei de Israel. Ele havia fugido de Saul quando aquele rei havia massacrado os sacerdotes de Nob em um acesso de paranoia e raiva. Abiatar havia sobrevivido porque havia fugido para Davi. E desde aquele dia, ele havia permanecido como sacerdote da corte, ungindo reis, participando das decisões mais importantes da nação. Abiatar tinha portado a Arca da Aliança. Ele havia participado de cerimônias sagradas. Ele havia estado próximo a Davi durante toda a vida do rei. E agora, nesta transição, Abiatar havia cometido o erro de sua vida. Ele havia apoiado Adonias. Não sabemos exatamente por quê. Talvez ele acreditasse que Adonias era o filho mais velho e, portanto, tinha direito ao trono. Talvez ele tivesse construído relacionamentos com Adonias ao longo dos anos e sentisse alguma obrigação de lealdade. Talvez, como um homem idoso, ele tenha sido incapaz de adaptar-se rapidamente à mudança política que estava ocorrendo. Mas o motivo não importava, porque a consequência era clara. Abiatar havia se colocado no lado perdedor, e agora ele seria punido. Mas Salomão não poderia simplesmente executar Abiatar, porque Abiatar não havia cometido um crime comum. Abiatar não havia derramado sangue inocente. Abiatar havia simplesmente escolhido o candidato errado à sucessão real. E enquanto isto era uma decisão política errada, não era um crime capital sob a lei israelita. Ou era? Porque a mensagem de Salomão precisava ser clara. Se você me apoia politicamente, você terá poder. Se você não me apoia, você terá destruição. E assim, Salomão tomou uma decisão que era igualmente precisa e igualmente brutal. Ele exilou Abiatar de Jerusalém. Removeu-o do cargo de sumo sacerdote. O homem que havia portado a arca, que havia ungido reis, que havia sido testemunha de eras, foi banido para Anatote, uma pequena cidade a alguns quilômetros de Jerusalém. O texto diz: assim o rei disse a Abiatar: vai-te para Anatote, a tua terra, pois mereces a morte, porém não te matarei neste tempo, porque levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porque sofreste em tudo quanto meu pai sofreu. 1 Reis 2, 26, 27. Pausemos aqui, porque Salomão faz algo muito inteligente. Ele oferece a Abiatar uma razão para sua confiança. Ele diz que Abiatar não está sendo morto porque, e isto é crucial, porque ele havia levado a Arca da Aliança diante de Davi, porque ele havia suportado todas as dificuldades que Davi havia enfrentado. Isto é clemência? Ou isto é uma ameaça velada? Porque Salomão está dizendo, essencialmente: você sobreviveu esta vez, mas não teste minha paciência novamente. E há mais, porque Salomão continua: assim cumpriu o Senhor a palavra que havia dito contra a casa de Eli, em Siló. 1 Reis 2, 27. Isto é um detalhe extraordinário, porque Salomão está dizendo que a queda de Abiatar, que o exílio do sumo sacerdote, era na verdade o cumprimento de uma maldição antiga, uma maldição que havia sido pronunciada décadas antes, quando Eli era o sacerdote de Israel. Décadas antes, de acordo com 1 Samuel 2, o profeta Samuel havia vindo a Eli e havia lhe dito que a casa de Eli seria cortada, que a linhagem sacerdotal de Eli seria eliminada, que nenhum dos descendentes de Eli envelheceria, que o poder sacerdotal
seria retirado de sua família. E agora, essa maldição estava sendo cumprida. Não através de Deus diretamente, mas através da vontade política de Salomão. O novo rei estava sendo o instrumento através do qual a antiga profecia estava sendo realizada. Isto é teologicamente profundo e assustador, porque isto significa que não havia escape da vontade de Deus, que mesmo aqueles que tentassem se afastar, que tentassem construir poder independente, que tentassem navegar a política de forma inteligente, estariam ainda assim sujeitos aos desígnios divinos. Abiatar havia escapado da perseguição de Saul. Havia servido Davi fielmente. Havia portado a arca, o símbolo máximo da presença divina. Mas nada disto o protegeria de uma maldição que havia sido pronunciada contra sua família gerações antes. E assim, o sacerdócio de Israel passou de Abiatar para Zadok. A linhagem de Eli foi cortada. E o novo regime, o regime de Salomão, estava consolidando não apenas seu poder político, mas também sua autoridade religiosa. Mas a lista de Davi ainda tinha um nome, e este nome era talvez o mais aterradora, porque revelaria a verdadeira natureza da paranoia de Salomão, a verdadeira medida de sua crueldade e a verdadeira dimensão de como ele estava disposto a ir para eliminar qualquer ameaça, por menor que fosse. Simei era um homem idoso quando Davi havia fugido de Absalão. Simei era um benjamita, um parente da casa de Saul. E quando Davi havia passado através da terra em fuga, Simei havia saído e havia amaldiçoado Davi. Havia gritado insultos, havia jogado pedras, havia dito coisas que haviam ferido o orgulho de um rei. Mas depois, quando a situação havia se invertido, quando Davi havia consolidado seu poder e Absalão havia sido morto, Simei havia vindo em humildade e havia pedido perdão. E Davi havia prometido que Simei não morreria. Isto havia acontecido anos antes. Simei havia permanecido em relativa paz em Jerusalém desde então. Ele havia envelhecido. Ele havia talvez acreditado que seu crime havia sido realmente perdoado, que ele estava seguro. Mas agora, com a morte de Davi e a ascensão de Salomão, a velha ferida havia sido reaberta. Porque Davi havia incluído Simei em sua lista. Havia dito a Salomão: não deixes descer em paz os seus cabelos brancos para a sepultura. Simei era ainda uma ameaça? Porque ele era um benjamita, um parente de Saul, porque ele tinha conexões com a antiga casa real. Porque políticas, na antiguidade, frequentemente significava que qualquer pessoa com ligações à linha anterior de poder era uma ameaça em potencial. E assim, Salomão não executou Simei imediatamente. Isto teria sido simples demais. Isto teria sido demasiadamente óbvio. Em vez disso, Salomão fez algo muito mais psicologicamente tortuoso. Ele confinou Simei em Jerusalém. O texto diz: então o rei mandou chamar a Simei e lhe disse: edifica-te uma casa em Jerusalém e habita lá, e não saias daqui para parte alguma. 1 Reis 2:36. Isto era prisão disfarçada de benevolência. Salomão estava dizendo a Simei: você pode viver. Você pode ter uma casa. Você pode permanecer em Jerusalém. Mas você não pode sair. Você está confinado aqui, sob vigilância. E então, Salomão adiciona a ameaça. Porque no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedrom, saiba que certamente morrerás. O teu sangue será sobre a tua cabeça. 1 Reis 2:37. Era uma fronteira muito clara. O ribeiro de Cedrom era a fronteira de Jerusalém. Se Simei cruzasse esse ribeiro, ele estaria morto. Não havia debate. Não havia segundo julgamento. Simplesmente morte. Imaginem a tensão psicológica disso. Simei estava sendo mantido em uma prisão aberta. Ele podia sair de sua casa. Ele podia caminhar pelas ruas. Mas ele estava confinado dentro de uma fronteira. E cada dia, enquanto envelhecia, enquanto seus cabelos ficavam cada vez mais brancos, ele estava vivendo sob a sentença de morte.
E então, 3 anos se passaram. 3 anos de confinamento. 3 anos de ansiedade. 3 anos de um homem idoso esperando a morte, sabendo que uma única transpiradora errônea da fronteira resultaria em sua execução imediata. E então, um dia, Simei cometeu um erro. 2 dos servos de Simei fugiram. Eles foram para Gazar, uma cidade a vários quilômetros de Jerusalém. E quando Simei ouviu falar disto, quando compreendeu que seus servos haviam desertado, que havia perdido propriedade valiosa, ele cometeu o erro que Salomão havia esperado. Ele cruzou a fronteira. Ele saiu de Jerusalém. Ele foi atrás de seus servos. E quando Salomão soube disto, quando compreendeu que Simei havia violado a ordem, a resposta foi imediata e implacável. Porque o rei Salomão disse a Simei: Tu sabes todo o mal que teu coração reconhece, que fizeste a Davi, meu pai. O Senhor, pois, fará recair o teu mal sobre a tua cabeça. E o rei Salomão será bendito, e o trono de Davi será estabelecido diante do Senhor para sempre. Então mandou o rei Benaia, filho de Joiada, o qual feriu a Simei e morreu. 1 Reis 2, 44, 46. Simei foi executado. Executado não por conspiração, não por traição ativa, não por um crime grave, mas por cruzar uma fronteira, por tentar recuperar o que havia perdido, por ser humano o suficiente para querer lidar com seus próprios problemas. E através desta execução, a lista de Davi foi finalmente completada. A purga estava terminada. O reino havia sido consolidado. Todos aqueles que representavam uma ameaça, todos aqueles que havia se colocado no caminho, todos aqueles cujos nomes estavam na lista sussurrada no leito de morte de Davi, haviam agora sido eliminados. O texto encerra este período de purga política com uma frase que é quase anticlimática em sua frieza. Assim o reino foi confirmado na mão de Salomão. 1 Reis 2:46. O reino estava confirmado. A transição de poder estava completa. A paz havia sido estabelecida. O preço havia sido a morte de um irmão, o exílio de um sacerdote, a execução de um homem idoso. Mas o reino estava seguro. E essa era a medida pela qual o sucesso era julgado. Mas antes que terminemos, antes que fechemos este documentário sobre intriga, sangue e a consolidação do poder através da morte, há algo que precisamos dizer. Há algo que precisamos reconhecer. Porque o que vimos nesta história não é a vontade de Deus. Não é a forma como Deus operava. Isto é a vontade humana. Isto é a natureza da carne. Isto é o que acontece quando o poder não é temperado pela misericórdia. Quando a autoridade não é equilibrada pela compaixão. E assim, em humildade, em reconhecimento de nossa própria fragilidade, de nossa própria tendência à vingança, de nossa própria capacidade para a crueldade quando sentimos que estamos ameaçados, vamos orar. Senhor Deus, nós te pedimos misericórdia, porque vemos em Salomão algo de nós mesmos. Vemos a frieza, a calculabilidade, a capacidade de justificar atos de violência através da linguagem da lei e da ordem. Vemos como a religião pode ser usada para legitimar aquilo que é, no fundo, simplesmente a perseguição de inimigos políticos. E nós te pedimos, Senhor, que nos poupe de vidas marcadas por amargura e vingança, que nos poupe de carregar listas de nomes daqueles que nos prejudicaram, daqueles que nos traíram, daqueles que nos ofenderam, que nos livre do peso de viver em espera de oportunidades para nos vingar, para executar aqueles que nos colocaram em risco. Porque você, Senhor, nos mostrou um caminho diferente. Você nos mostrou Cristo. Você nos mostrou um rei que não matou seus inimigos, mas que os perdoou. Você nos mostrou um rei que, quando estava na cruz, quando estava sendo executado, olhou para aqueles que o estavam matando e disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E nós te pedimos que este seja o rei que nos governe,
Não um rei que consolida poder através da morte, não um rei que mantém listas de execução, mas um rei que oferece perdão, um rei que oferece redenção, um rei cujo trono não é fundado em sangue, mas em graça. E nós te pedimos especialmente para nossas famílias, Senhor, que a paz em nossas casas seja estabelecida não através de intriga, não através de manipulação, não através de arranjos que favorecem alguns filhos em detrimento de outros, mas através do amor incondicional, através do cuidado mútuo, através daquilo que Cristo ensinou, que o maior entre vós seja aquele que serve. Que o Espírito Santo nos guie para longe das trevas que vimos nesta história e nos guie para a luz de Cristo, que é verdade, que é misericórdia, que é amor sem limite. Amém. O trono de Israel foi purificado com sangue e morte para garantir a paz de Salomão. Foram necessárias execuções, exílios e profanação de lugares sagrados para que uma coisa simples pudesse ser alcançada: a consolidação de poder. Mas muito antes de existirem reis e tronos, antes que houvesse reinos humanos lutando entre si, o próprio Criador precisou intervir na terra para impedir uma ameaça muito pior do que traidores políticos, muito pior do que conspiradores ou rivais por poder. Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, não apenas por causa de um fruto, não apenas porque haviam desobedecido um comando divino, mas porque existia uma contaminação que precisava ser detida. Uma contaminação que teria tornado impossível o próprio futuro da humanidade. E textos antigos, textos que os teólogos modernos frequentemente evitam examinar, textos que desafiam nossas compreensões convencionais da Bíblia, revelam que além da humanidade, além de Adão e Eva, existiam outras entidades tentando dominar o paraíso. Existiam outras forças que queriam entrar no jardim, que queriam contaminar aquilo que era puro, que queriam estabelecer seu próprio poder nos últimos recantos da criação de Deus. E Deus, em sua sabedoria absoluta, em seu conhecimento de tudo aquilo que estava por vir, em sua compreensão das ameaças que a humanidade enfrentaria nos séculos à frente, vedou o Éden contra estas entidades. Ele estabeleceu fronteiras. Ele criou barreiras. Mas quais foram estas três raças? Quais foram estas entidades que Deus considerou tão perigosas que precisavam ser banidas do paraíso? Qual era a verdadeira razão pela qual Adão e Eva foram expulsos? Qual era a ameaça que Deus estava tentando impedir? A verdade vai chocar você e está esperando no vídeo que está na sua tela agora. Clique nele. Descubra este segredo que foi mantido nas sombras dos textos antigos durante milênia. Compartilhe este alerta histórico com todos que você ama, porque eles precisam saber. Porque a verdade sobre o Éden, a verdade sobre as raças banidas, a verdade sobre as razões pelas quais Deus precisou intervir, mudará para sempre a forma como você compreende a história de nossa espécie. Inscreva-se no canal agora, porque muito em breve revelaremos segredos que as universidades não querem que você saiba, que as igrejas convencionais deixaram de lado, que permanecem ocultos nas páginas de textos que foram traduzidos, retraduzidos, editados e censurados ao longo dos séculos. A verdade está aqui, e você está prestes a descobri-la.